Muito boa noite a todos. Nós vamos entrar aqui ao vivo através da Rádio Universitária 102.1 e também do canal do YouTube Mova-se Empreendedor. Vamos com a gente hoje numa estreia aqui do Empreenda Mulher. Vamos falar das nossas trajetórias, das nossas histórias. E a gente tem aí as convidadas especiais aqui junto com a gente. E vamos começar aqui nesse bate-papo em formato de podcast. E para vocês que estão nos acompanhando aí, participe com a gente, porque aqui não é um programa só para nós, é para todos. Então participa com a gente, coloca a sua dúvida, que com certeza a gente vai aí falar para você e falar também sobre as suas dúvidas que você tiver. Vamos então, que a gente tem convidados aqui. Oi. Maravilhosas. Boa noite. Né? Olá. Gente, olha, eu vou falar pra vocês que assim, toda estreia a gente tem aí uma ansiedade, bate um frio na barriga, né? Mas toda estreia a gente tem algo novo, renovador, motivador e cheio de energia começando. É isso, Empreenda Mulher para nós. E ao meu lado, eu tenho aqui uma pessoa maravilhosa, Thalita Mendonça. E olha, Thalita, eu vou aprender a falar, tá? Vamos lá, vai. Thalita Mendonça, ela é neuropsicopedagoga. 3 partes. É isso mesmo. Gente, olha, eu falei que eu ia falar essa palavra aqui ao vivo, hein? Pois falou e falou certo. Falei certinho? Certinho, tá perfeito. Ó, vamos falar um pouquinho que a Thalita vem da área clínica. Isso. E ela que vai cuidar da nossa saúde mental aqui. Das empreendedoras, de todos aqui. Vamos lá, Thalita? Vamos lá, gente. Boa noite. Nossa, que noite especial é essa, né? Receber mulheres maravilhosas. E como eu falei pro Fabrício, né? Que é do Mova-se Empreendedor. Esse lugar vai ser um lugar de troca. Vai ser um lugar de troca de experiências, troca de histórias, né? Então, é tão importante, a começar daí, o equilíbrio emocional, a gente se entrega pelas histórias dos outros, nos inspira, né? Então, é um lugar de inspiração. Exatamente. E hoje é a estreia. E tá uma estreia linda, né? A gente já tá com uma mesa linda, mulheres maravilhosas. E por falar nessa mesa aqui, Thalita, ela vai ser patrocinada pra gente, o Empreenda Mulher vai ser patrocinada aqui pelo, Oliva Gastronomia. Gente, depois eu vou falar um pouquinho sobre Oliva para vocês, que é uma cafeteria nova aqui em São Carlos. E depois a gente conta aqui a história do Oliva também. Muito. Então vocês também pode se servir, tá bom, gente? Fique à vontade. A gente tá só esperando pra manter a educação. É isso aí, gente. E para começar a nossa conversa de hoje, que já tá riquíssima, a gente tava conversando nos bastidores, é tanta história linda, é tanta motivação, que eu já tô toda entusiasmada aqui, viu, Andressa? A gente vai receber agora a doutora Alessandra Guimarães. Exatamente. Ela é advogada do direito empreendedor. É isso mesmo, doutora? Falei certo? Na verdade, assim, eu advogo para startups, que está dentro do direito empresarial também, que aí pega todos os empreendedores. É que a startup, ela tem alguns certos, como que eu posso dizer? Algumas certas nuances que o direito empresarial em si, se eu for levá-lo da forma como ele é tradicional, eu não consigo atender esse cliente de startup que tem outras necessidades. Mas a gente atua no escritório na área de direito empresarial, eu fiquei muito para essa parte de startups. Mas eu dou aula de direito civil, dou aula de direito das famílias, de sucessões. Não dá para tirar dúvida tudo aqui, viu? Porque barraco de família o povo gosta de perguntar, né? E de sucessão também. Mas eu tô aqui para falar um pouco sobre direito empresarial, na verdade de uma forma bem tranquila, tá, gente? Sem juridiquês, então pode ir perguntando tranquilamente. A gente vai batendo papo aí, porque essa parte de empreendedorismo feminino, até a Andressa estava comentando outro dia na rádio, sobre o quão é importante a gente estar começando a investir nesse tipo de iniciativa. Porque hoje, em 2024, 2025, nós temos uma média de 32% de mulheres empreendedoras. É pouco, tá? Mas já é um número bem expressivo. Né? Mas é um número bem expressivo em relação ao que a gente tinha há 10 anos atrás. Sim. É praticamente o dobro.
Em relação à startup, para vocês terem ideia, a gente tem hoje que, gente, o cenário de startup é um cenário assim muito masculino. Eu fui num evento há 3 semanas atrás e você não nota às vezes, mas a hora que veio a foto do evento tinha só homem. Olha só. Eu e mais 3 mulheres, sabe? Assim, dá um choque na gente, porque é um ambiente bem masculino mesmo. E de 2023 para 2025, o Sebrae fez uma pesquisa e aumentou de uma média de 9%. A gente tinha 9% de mulheres empreendedoras em média. Hoje, em 2025, a gente tem 31% de mulheres empreendedoras startupeiras, né? Olha. Isso daí é um avanço significativo. E a gente não tem mulheres ali no direito também, né? O direito empresarial, 3% dos advogados vão para o direito empresarial. Imagina o percentual de mulher que tem nisso. A luta das mulheres já é até aí, né? Desde sempre. Desde sempre. Gente, lembrando, pessoal, que a professora doutora Alessandra Guimarães, né? Ela é nossa colunista. Então, todo mês ela estará com a gente aqui, trazendo muito assunto importante, que inclusive todos os empreendedores precisam ouvir, né, doutora? E um dos assuntos que a gente mais gostaria de discutir para começar é sobre os sócios, né? A gente fala sobre as discussões, o drama de viver em sociedade, né? Como que funciona, doutora, essa discussão, essa discrepância? Na verdade, assim, um dos grandes problemas, não vou dizer grandes, eu não vou dizer que é o primeiro nem o principal, mas assim, tá entre o terceiro, quarto problema maior de uma empresa não ir para frente é briga de sócio, né? E então, a gente tem sociedade, eu entendo que é mais tenso do que casamento, né? Sim. Porque às vezes você passa mais tempo com o seu sócio. E mais tempo trabalhando. Também, a gente passa mais. Exato, sim. A gente passa mais tempo trabalhando do que dentro, né, com outras atividades. E você tem um sócio que você não tá alinhado, ali já começa o grande problema. E no Brasil, se a gente for colocar, a maior parte das sociedades são sociedades limitadas, né? O que é uma sociedade limitada? Ela é limitada porque é limitada ao patrimônio daquela sociedade, quando eu digo a parte executória, né? Então, eu não vou conseguir chegar nos bens do sócio, salvo algumas exceções, antes de primeiro ir no patrimônio da pessoa jurídica. Então, dá uma blindada no patrimônio ali da pessoa jurídica, você tem uma empresa limitada, porque é limitada ao patrimônio. Aquilo que ela tem de patrimônio vai ser executado, vai ser utilizado para pagar a dívida. Eu não vou ir atrás dos bens pessoais dos sócios. Isso de uma forma muito generalizada. Existem várias exceções, principalmente a parte trabalhista aí, que o pessoal sabe. Então, a maior parte das sociedades são limitadas. E nesse caso de ser limitada, geralmente são 2 sócios. E aí já começa aí como que fica a tomada de decisão. Sim. E se um tem 50, outro tem 50. E aí a decisão é pela maioria do capital social. E normalmente quando vai começar também uma sociedade, o pessoal já é só na conversa, né? Vamos ali e eu e você vamos... Principalmente se abrir uma loja, de repente, algo assim, né? Então, até aí a gente precisa se assegurar também, né? Então, a gente tem uma situação que é um pouco complexa mesmo, porque antes da gente chegar nessa parte, sei lá, de virar uma limitada, por exemplo, é um formato de sociedade. A gente, às vezes, e é comum também, criar uma sociedade informal, que a gente chama no direito de sociedade de fato. Ela, de fato, existe para o mundo, mas não juridicamente falando. Isso é um grande problema, a galera não se liga muito nisso, e em startup isso é muito comum, porque a startup ela tem uma ideia, né? Ela não tem um produto ainda, às vezes ela tem uma ideia, daquela ideia que ela vai inovar, né? Daquela ideia que ela vai pensar como que ela vai testar isso, para depois de testar, aí ela pensar em abrir uma empresa. Tem muita startup que a abertura de uma empresa é longo, demora. Então, você vai ali fazendo coisas junto com o seu sócio. Isso acontece em outros ramos também. Você vai fazendo as coisas. Um vai trabalhando, outro vai trabalhando. E ninguém formaliza aquilo. Só que aí você tem... Tá, e se é uma coisa mais séria de propriedade intelectual? De quem é aquela propriedade intelectual?
Doutora, a doutora vê um aumento de discrepância, de discussão quando é uma empresa familiar, que aí é menos formal possível, entre irmãos, entre pai e filho. A doutora acha que piora esse desequilíbrio mesmo de acordo entre os sócios? Sim, o desequilíbrio acaba ficando bem grande. Geralmente essas empresas são patriarcais, a patriarca que tem voz ali dentro, elas ficam um pouco mais complexas as relações, até mesmo, acho que psicologicamente falando, né? Mas esse tipo de empresa, geralmente elas já estão mais constituídas, formalizadas, né? Não é esse caso que a Andressa falou, que é uma galera que se une e vai fazendo ali, a hora que der certo monta uma empresa. Às vezes um tem uma MEI, o outro tem uma MEI, e eles estão juntos ali. Eu atendo umas pessoas que cada uma tem uma MEI. Só que elas estão fazendo um produto juntos. Eu falei, mas de quem vai ser o produto? A propriedade intelectual? Exato. Terra de ninguém, né? Gente, e foi muito louco. Eu nem falei do produto. Eu falei, elas, eu quero registrar a marca. Eu falei, então vamos fazer uma empresa, né? Vocês são de uma empresa. Não, a gente não quer abrir. Cada um quer seguir com a sua MEI. Mas a marca a gente quer das duas. Aí eu falei, vai ter que registrar o nome de uma. Elas já brigaram, a sociedade fez. Gente, já começou aí. Já começou aí. Eu falo que existe um contrato que é muito comum, que é o contrato preliminar, né? No mundo de startup a gente chama de MOU, que é Memorando de Entendimento, que aí vem da parte do inglês, Memorando of Understanding, que esse povo gosta do anglicismo, então vem muito disso. Mas esse contrato preliminar, ele está previsto no Código Civil, e você pode fazer um acordo nele. Você não precisa necessariamente, às vezes, gastar dinheiro abrindo a sociedade. Às vezes você pode testar. Que eu acho maravilhoso. Vamos testar para ver se dá... Até para ver se vai funcionar a gente trabalhando junto. Se eu não tenho necessidade, às vezes, de formalizar uma empresa, eu tenho só uma ideia, a gente está começando a construir junto, faz um memorando de entendimento, faz um contrato preliminar e coloca regras dentro desse contrato que vão reger a relação entre as duas pessoas que estão, 3, 4 pessoas que estão ali naquela sociedade. E é livre, né? Se você não tiver indo contra, se não tiver nada absurdo lá dentro, é livre. Você negocia, a Andressa vai trabalhar 20 horas por semana, a Alessandra vai trabalhar 40 horas por semana. A gente pode contar o que cada uma vai fazer, porque não fica mal entendido. Mas esse memorando é como se fosse um contrato, doutora? Ele é um contrato. Ele é um contrato que a gente chama de contrato preliminar. Embora muitas pessoas falem, né, que ele não tem a validade jurídica, isso não é fato. O judiciário, ele reconhece contrato preliminar. O que acontece existem cláusulas que você precisa colocar nele para que ele tenha uma validade ali. Mas o que importa se você tem um contrato preliminar, você pode colocar que você vai fazer do contrato definitivo. Sim. E aí o contrato definitivo, ele vai se sobrepor ao contrato preliminar, tá? Inclusive, você já pode deixar isso acordado dentro do contrato preliminar. Olha, a gente vai fazer, se der certo isso aqui, daqui a 6 meses, 1 ano, a gente formaliza a nossa sociedade. Sim. Gente, é um negócio muito bom. Doutora, e no caso de, falando da mulher mesmo, quando é um casal, eu tô vendo o casal aqui, e no caso, né, quando é o casal, por exemplo, tá ali, casados, e aí vai ter um negócio, também seria bacana se assegurar de alguma forma, ou que muda alguma coisa? Porque, no caso, assim, depois de uma possível separação, algo assim, que muda alguma coisa? É uma questão... porque aí entra num... Seria como se fossem sócios mesmo? Não, Ou não? Aí o ideal é você fazer um contrato... Assim, mesmo... Posso fazer entre o marido e a mulher um contrato preliminar pensando em constituir futuramente uma sociedade e já deixar as regras ali claras. Até a questão de percentual. Por que começa a acontecer, gente? Que depois parece que as leis, assim, né? Aí vai muito mais pro lado masculino do que assegurando a mulher, né? É porque aí você junta, né, Andressa, uma complexidade de coisas. Eu acho até muito legal isso que você trouxe, porque as pessoas não têm, ainda mais com a questão da inteligência artificial, as pessoas não têm muita ideia da complexidade que é o direito.
O direito é extremamente complexo. Extremamente. Então, as pessoas acham que... Caso de contrato, eu jogo um contrato lá e a IA vai fazer. Vai estar ruim, né? Não tem o que fazer. Porque o direito, ele é complexo. A IA erra muito, mas ele é complexo. Então, quando você traz um negócio desse, por exemplo, tem uma complexidade gigantesca. Porque aí eu já entro no direito das famílias. Primeiro, que regime de que vocês são casados? Começa para aí. outros direitos. Né? Aí começa assim, essa sociedade, qual que é além de outros direitos, assim, se de um deles falecer, como que eu vou regular isso? Assim, essas cotas, elas foram realmente integralizadas? Essas cotas existem? Porque o que acontece, que é muito comum em sociedade? Eu vou lá, eu tenho 50%, meu marido tem 50%, a sociedade vale 100 mil. Beleza, esse é o nosso capital social. Eu tenho que dar 50 mil, ele tem que dar 50 mil. O correto é integralizar isso. Como que eu integralizo? Ou em patrimônio, né, bens, ou em dinheiro. E eu deposito na conta do CNPJ da empresa e aquilo está integralizado. Sem isso, meus bens respondem. Mesmo sendo limitada, eu não estou assegurado. Sim. Isso é uma coisa que é do direito, que aí tá na jurisprudência. A hora que você vai vendo, você fala, meu Deus, olha que complexo. E aí eu tenho a mulher, então tá, esse 50% eu efetivamente contribuí, porque às vezes eu sou casada em separação de bens, total de bens, né? E aí, como que fica isso? Então, integraliza, paga, faz a forma correta, porque vai vir briga. Se separar, tem briga, né? E aí, qual que é a questão? Não é que, às vezes, a gente acha que o judiciário, ele pende para os homens. Não necessariamente isso, meninas. Mas a mulher, ela tem uma questão de uma vulnerabilidade econômica muito maior. Sim. Para brigar, tem que ter dinheiro. E aí... é aí que a mulher se arrebenta. Porque, às vezes, isso é muito comum na parte de direito das famílias. O homem, ele vai brigando. Quando vê, a mulher tá com 20 processos, gente. Exatamente. E, às vezes, a mulher, ela pende pro lado mais fraco. Ela vai e desiste. E desiste. Ela desiste, porque ela não aguenta bancar aquilo. Porque não é fácil bancar um processo. O custo financeiro e o custo emocional de um processo não é brincadeira, né? As pessoas também não têm muito essa noção. É custoso psicologicamente estar no judiciário, porque a sua decisão está na mão de um terceiro. Você não sabe efetivamente como que aquilo vai, as testemunhas, como que o processo em si vai se comportar, a questão de prova, entendeu? Então a mulher acaba ficando mais fragilizada, mais ainda ela tem que se preocupar em fazer um contrato social onde ela esteja muito bem assegurada, que olhe todo o contexto, não só do direito empresarial. Sim. Doutora Alessandra, para a gente fazer um resumo, então. Eu falo na questão de abrir uma sociedade. Eu vou abrir uma sociedade hoje. Onde eu devo ir, o que eu devo fazer, ajuda as mulheres aqui. Porque, assim, tipo, se eu fosse, por exemplo, tô falando até por mim, se eu fosse abrir, né, uma sociedade hoje, eu não saberia, né? Com certeza eu ia falar com o meu contador, né? Mas e aí, qual o caminho pra gente resumir, assim, eu acho que assim vai depender do tipo de sociedade que você quer montar, né? Se você tá em mais de uma pessoa, você vai acabar pendendo pra ir pra uma limitada, que foi o exemplo que eu usei. Sim. Aí você tá sozinho, você pode ir dependendo de uma MEI, uma unipessoal, aí você vai ver com o contador. A questão se você já tá em 2, já tem mais um, você já tem um sócio, eu entendo que é muito importante na parte de contrato social procurar um escritório de advocacia que lide com a parte de direito empresarial. Seria o primeiro passo, doutora. Eu entendo que seria super importante, até para ver regras. Porque você pode fazer o contrato social, porque o contrato social, ele é um documento que ele vai para a Jusesp, ele é um documento que ele é público, ele tá lá para terceiros. Ele faz... Ele resolve entre as partes diversas questões, mas uma dos motivos de existência dele é outros saberem que a Andressa tem uma informação. Tem aquela empresa, qual é o capital social daquela empresa, qual é o CNPJ daquela empresa, porque quando eu crio a empresa, né, então a Andressa some, né, a Andressa tá aqui, eu criei a empresa é uma pessoa.
pessoa e a Andressa é outra pessoa. Então, eu preciso ter informações da Andressa. E essa informação é pública. Essa informação é pública. Na JuSesp você consegue pegar toda a informação da empresa, ver como que tá a situação financeira dela, ver efetivamente qual é o objeto social dela e tudo mais. Agora, quando eu tenho sócios, é muito interessante você fazer um acordo de sócios, né? Eu acho isso muito importante. Porque o acordo de sócios é uma coisa interna. Tipo, quem faz o quê? É meio Seria que isso. isso. Aí entraria na organização, no planejamento, Exatamente, em toda essa ideia. Porque né? que acontece? Eu não vou colocar uma informação assim, sensível, de acordo de sócios, dentro de um contrato social. Então, o acordo de sócios, ele é um negócio que ele não é público. Claro, você pode publicizar e colocar junto com o contrato social, mas a ideia é que ele seja um acordo entre as partes para que elas possam ali se autorregular. Até questões de como que vai ficar a repartição dos dividendos da empresa. Se der lucro, a gente vai investir quanto não vai investir, quem é o administrador, como que o administrador presta contas. Em startup, por exemplo, o que acontece em startup? Principalmente quando elas estão no início ali da constituição delas. Não tem grana, a galera não tem nada, né? Tá numa situação sem dinheiro mesmo ali e tá Com a levando. ideia, né? Tá a ideia de... Gente, vocês terem ideia do nível do negócio? 52% das startups não tem nenhum recurso financeiro. Nenhum recurso financeiro, nenhuma entrada financeira. Nenhuma entrada. Estão fazendo ali, olha, com sangue o negócio. Mas quando a gente está pensando em fazer um acordo de sócios, assim, a pessoa que vai investir numa startup nesse estágio, ela tá arriscando muito, gente. Tipo assim, muito. Porque pra quebrar, de 10, 9 quebram. O que ela quer? Ela quer que aqueles sócios que são o core do negócio fiquem ali até o final. Então, por exemplo, a gente tem uma cláusula de lock-up, que é o que? A pessoa não pode sair por 5 anos. Olha só. Se ela sair, ela tem que pagar uma multa, né? Então, eu posso colocar isso num acordo de sócios, por exemplo. A parte toda sucessória. Como que vai ficar se eu falecer? Sim, é muito extenso, é muito extenso. Gente, olha, deu pra vocês aí sentirem um pouquinho do que vai ser o nosso Empreenda Mulher. Doutora Alessandra tem muito para passar pra gente e ela é uma maravilhosa professora, então ela tem muito que nos ensinar aqui nesse programa e nós vamos estar aí com ela aí, com a participação dela aí por uma vez ao mês, pelo menos ela vai estar aqui com a gente, né? Para esclarecer muitas dúvidas, nossos deveres, nossos direitos, então quero agradecer muito pela sua presença aqui hoje, muito obrigada. E tinha muito pra falar ainda, né? Tinha muito pra falar. Né? Mas foi da primeira e foi. Serão tantos programas, né? Mas serão muitos programas, gente. Pra gente professora, né, gente? É Professor, você não pode deixar falar, né? Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Nos vemos mês que vem, né? Gente, pelo amor de Deus, pode me chamar de Ale, de Ale. Tá bom. Então, Ale, qual é a sua rede social? Ai, gente, eu nunca Instagram? Alessandra Guimarães. Pra falar, é polêmico a rede social dela. Vocês entram lá pra assistir os vídeos. Eu sou polêmica. @Ale_Guimarães ADV. Alguma coisa assim, gente. Perfeito. Ali no seu... Vocês vão encontrar. Olha, e tem o Instagram que a pessoa é só olhar.